espetar. Um macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante com o dragão, o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada e o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante. Imagina isso, gente. Eu vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas, um leão e a leoa, o tigrão e a esposa, um casal de jacaré, um casal de papagaio. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Meu Deus! Mas já tá passando a hora, essa amiguinha não chega. Gente, tem tanta coisa legal, tem um monte de surpresa. Onde está essa menina que não chega? Ai, vamos ter que esperar, né? Tia, cheguei, tia. Oh, meu Deus, chegou! Vem cá, Julie! Anda, você tá atrasada. Todo mundo já tinha chegado. Tá todo mundo esperando, né, gente? Ó, um tempão. Que a gente está esperando. A senhorita estava onde, dona Julie? Ah, porque conversava com a dona Valdinéia, com o seu Valdir. Que história é essa? Hoje eu não podia deixar a Julie fazer nada em casa, não, que hoje é o dia da festa dela. Julie, você está atrasada. E eu trouxe, Julie, uma história muito legal para contar hoje. História legal? É, tinha um livro especial. Livro especial? É, muito especial, vocês conhecem? Quem sabe o nome desse livro? Você sabe? Como é que chama? Da Bíblia. E lá no comecinho da Bíblia, bem no comecinho, tem uma história que fala que Deus criou todas as coisas. Sabia, Júlia? Sim. Você sabia que foi Deus que criou os céus? Mais o quê? Nuvem. As nuvens. Mais o quê?
Os bichinhos. Quem sabe mais o que Deus criou? Nuvens e brinquedos? Nuvens e brinquedos não foi Deus que criou. Foram os homens. Peraí, alguém falou mais. Ó, tem gente mais sabida ali, hein, Júlio? Criou quem? Criou a gente. Mas olha só. Essa história ela é muito triste. Mas também é feliz. Triste e feliz. Não pode não? Não pode uma história ser triste e feliz, gente? Olha só, vou abrir para mostrar aqui, tá? Júlio, lá em Gênesis, no primeiro livrinho da Bíblia, lá no comecinho, falando uma história de grande tristeza. Porque depois que Deus fez todas as coisas, fez o homem, os bichinhos, nós temos muito bichinho aqui. Quase levei um susto quando eu cheguei. Você viu, Leão? Caraca, você viu uma zebra? Júlio, quase que eu saí correndo. Vai, esse leão quer me comer. Meu Deus, nenhum bichinho te pegou, não? Ó, tinha uma abelha, mas tem uma abelha aí. Meu Deus, um ferrão. Quase que eu corri. Olha o tamanho do ferrão. Meu Deus, que medo que eu fiquei. Meu filho ficou até espantado, parou assim, ó, estado com medo de abelha. Vai, ó, que dói pra caramba. Mas tem muito bicho. E foi Deus que fez os bichos. E depois de Deus ter feito a gente, ele estava muito triste, aborrecido. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam fazendo muitas coisas erradas. Sabia, Júlio? Muita coisa errada. Gente, tinha gente batendo em gente, gente batendo em bicho sem parar. Júlio, vou te contar uma história. Você quer ver como é que estava esse povo? Então vem pra cá, Júlio. Vamos ver como que estava o povo que deixou Deus tão triste, 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 triste. Por isso que essa história não está ficando boa, hein? Não estou gostando disso aí. Vamos ver o que acontece? Viu, Júlio? Viu como é que estava o povo? Tinha criança, vocês viram ali? Tinha criança até usando droga. Tinha criança batendo, pai brigando, mãe brigando. Que coisa horrorosa. E Deus ficou aborrecido demais. Deus não queria saber mais. E Deus se arrependeu
de ter feito o homem, que ele estava tão feliz, porque Deus fez a gente para glorificar o nome dele. E isso é glorificar o nome de Deus fazendo essas coisas feias? Júlia, lá na sua escola tem criança que fica fazendo isso, desobedecendo? Nossa, que horror, Júlia. Que pena que no mundo não tem um montão de crianças boazinhas igual a você, né? Vocês conhecem crianças que fazem isso? Tá certo? Não. Tem que obedecer, tem que respeitar o amigo. E Deus estava muito triste. Deus resolveu, então, destruir tudo. Acabar com todo mundo. Vou matar todo mundo. Vai morrer todo mundo afogado. Vou mandar uma chuva muito forte. Sabe, Júlia? Deus resolveu mandar uma chuva muito, muito grande. O dilúvio, que menina esperta. Só que quando Deus olhou para todo mundo, ele descobriu um homem legal. Um homem muito esperto, porque ele era obediente. Quem é que é obediente? Vou perguntar para as mamães, hein? Todo mundo aqui é obediente? Júlia, você é obediente? O que você faz lá na sua casa que sua mãe pede para você fazer? Arrumar cama. Mais o quê? Vocês arrumam cama também? Mas o que você faz? Vai para a escola? Toma banho na hora que a mãe manda? Desliga o chuveiro na hora certa? Fica gastando água à toa não, né? E vocês também? Mas olha, Deus quando olhou, viu um homem em sua família e gostou muito desse homem. E nessa história vai começar a ficar boa. Porque Deus que estava aborrecido, que não queria mais saber de nada, mudou os planos dele por causa de um homem obediente. Você sabe quem é o homem que obedeceu a Deus? Quem é? Quem falou aqui? Noé. Vocês conhecem Noé? Olha, ele era um homem muito, muito especial. E tinha uma família muito especial também. Olha que esperto ele, Júlio, viu? Vamos conhecer o Noé? Vamos! Esse homem era mesmo muito especial. E Deus ficou muito contente de achar alguém tão obediente. E Deus falou para o Noé, deu uma ordem para ele. Noé, eu estou aborrecido com a humanidade e vou destruir tudo com um grande dilúvio. E Deus mandou Noé construir uma arca. Mas uma arca não sei, como é que é, Júlio? Você conhece uma arca? Que tamanho que é? Não.
Júlia? Porque lá dentro da arca, Deus mandou Noé entrar com a sua família e um casal de cada bicho. Mas tinha muito bicho para entrar. Só que o Noé, ele precisava construir a arca. E era muito difícil. Então Noé foi com a sua família ao trabalho. Tinha que arrumar muita madeira para construir a arca. Então, vamos ver como é feita a arca. Mesmo quando parece difícil e as pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel. Obedecer a Deus é sempre o melhor.
isso não vou conseguir. Em tudo que Deus fala, Ele fará capaz. Posso obedecer a Deus, é sempre e em meio à tempestade, comigo Ele estará. Eu vou obedecer, é sempre o melhor. Eu vou obedecer. Que bom que ele obedeceu. Viu como é que a harpa ficou linda? Viu só? E agora que estava tudo pronto, Deus falou para Noé: Noé, já que está tudo prontinho, a arca está toda arrumada, já tem comida suficiente. Está na hora, Noé, está na hora da chuva chegar, porque por isso você vai ter que colocar todos os bichinhos aí dentro. E Deus enviou todos os bichos e Noé estava lá com a sua família. Noé foi buscar os seus filhos para entrar na arca com ele. E vamos conhecer também os bichos que entraram na arca. Até as palmas para receber os bichos. Foi bicho demais que entrou ali, né? Achei que nem ia caber, ainda bem que a arca era gigante. Deixa eu ver a bicharada que tá lá dentro. Bicharada, fica de pé aí, deixa eu ver. Quanto bicho tem aí dentro? Meu Deus, tô vendo o leão, a vaquinha, o tigre, até a Joaninha tem lá dentro. Mas engraçado que a Joaninha era para ser menor, ela era maior, né? Essa Joaninha cresceu, hein? Quanto bicho tá na arca. E agora que todos os bichos entraram e a família de Noé entrou, Deus mandou a chuva. Deu 40 dias e 40 noites sem parar. A chuva inundou a todos que não acreditaram em Noé. Todos que estavam do lado de fora da água morreram afogados. E depois desse tempo, veio um vento forte e começou a soprar a água. Começou a
Pelo menos Noé, sua família e aqueles bichinhos estão salvos, porque aqueles que não acreditaram em Deus, todos pereceram, todos ficaram afogados. Não existia mais ninguém na face da terra, nem mais uma criancinha, nem mais uma folhinha, uma árvore, uma frutinha. Tudo estava acabado. E o vento soprou, soprou. Passaram-se 150 dias. E Noé viu, lá pela janelinha, que o sol estava vindo. E ele percebeu que parou de chover. Noé, então, pegou um corvo e soltou o corvo. E o corvo voou, 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 mas voltou, porque não achou lugar para ficar. Estava tudo coberto ainda de água. Não tinha lugarzinho para ele pousar. Não tinha uma árvorezinha sequer. Noé esperou mais um tempinho, mais um tempinho. Júlia, você sabe quanto tempo Noé esperou? Uma semana. E passaram-se mais um tempinho e Noé soltou uma pomba. E veio a pombinha, voou, voou, voou. E a pombinha voou mesmo. Mas ela voltou. E ela achou, ela levou um galhozinho de oliveira no bico. E Noé percebeu então que tinha já árvore por aí, tinha terra seca. Mas ele esperou quase 2 meses dentro da arca. Ainda bem que tinha comida, né, de olho? Se não, já pensou? Eles iam ficar com fome, foram muitos dias. Olha, eles navegaram dentro daquela arca quase mais de 1 ano. Foram 377 dias na arca, fechadinhos lá dentro. E Noé, então, quando percebeu que podia, porque Deus falou com Noé, Noé, pode sair da arca, você e sua família. E vem também todos os bichinhos. E Noé, então, começou a preparar tudo para sair com a sua família e os bichinhos. E Deus deu uma ordem. Mandou Noé que todos eles, os filhos e as noras de Noé, se casassem e tivessem muitos filhos para povoar a terra de novo. E eles foram gratos a Deus, agradeceram a Deus por isso e fizeram um culto. Noé, sua família e todos os bichinhos que saíram da arca. Todo mundo aqui na frente para agradecer a Deus por ter salvado a família de Noé. Santi,
espalhar por toda a terra, cada bichinho no seu canto. E os bichinhos foram, se esparramaram e ganharam seus filhotinhos, e a terra ficou cheia de animaizinhos de novo. Tinha bicho de todo jeito, de todo tamanho. E Noé e sua família fez a mesma coisa. E Deus, ainda assim, fez uma promessa para Noé, que ele nunca mais ia destruir a humanidade dessa forma. E como Noé foi um homem muito obediente, e toda a sua família obedeceu também a Deus, Deus colocou no céu uma marca que era a aliança de Deus com os homens. E toda vez que chovia, Deus mostrava lá no céu a marca que ele fez, a aliança dele com o homem. E Deus sempre se lembrará disso. Ele criou o arco-íris. Tão grande assim. Pra que um barco tão grande assim? 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 Maior. Foi Deus que mandou Noé fazer a arca. Foi Deus que mandou Noé fazer a arca. Era bem grande, cabia de tudo. O urso, a vaca e o lobo orelhudo. Tinha bicho pequeno e bicho grande. O macaco, a anta e o rinoceronte. Tinha focinho comprido e bicho bicudo. Bicho com pena e bicho peludo. Bicho quieto e bicho barulhento. Tartaruga, arara, lagarto e jumento. Pra que um barco tão grande assim? Pra que um barco tão grande assim?
natureza preservar. Devemos ter cuidado e o lixo reciclar. Proteger os rios e as árvores plantar. Para o ar puro poder